Bom, vamos dar sequência aqui ao CBN Campinas, Lilian? Vamos. Hoje, como nós adiantamos, é o Dia Nacional da Adoção. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós recebemos a presença do juiz Iberê Dias, que é da Vara da Infância. Bom dia, doutor Iberê. Muito obrigada pela gentileza em atender a CBN Campinas. Olá, bom dia, Lilian. Bom dia a quem nos ouve. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Eu gostaria de começar essa entrevista falando com o senhor sobre esses dados de que o número de interessados em adotar caiu durante a pandemia. De fato, foi perceptível? Houve aí um menor interesse das pessoas durante esse período? Realmente houve, né? E é compreensível, porque no momento de pandemia, a gente tem tantas preocupações, uma situação, inclusive emocionalmente falando, tão complexa, que essa acaba sendo uma das consequências, né? A gente percebeu realmente uma redução na quantidade de pessoas interessadas por adotar. Mas, em contrapartida, a gente também acredita que uma vez passada a pandemia e quando a gente tentar retomar a vida normal, essas pessoas que postergaram esse desejo de serem pais e mães, voltem às varas da infância e iniciem aí sim o processo de adoção já num momento de mais tranquilidade social. Doutor Iberê Dias, muito bom dia. Flávio Paradella, aqui ainda de acordo, né, com esses números do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, são 4.260 crianças, e a gente é bom sempre colocar esse ponto. E adolescentes, né, que estão aí esperando um acolhimento, uma adoção no país. E essa é uma situação muito difícil, né, de mudar, de conseguir um acolhimento para adolescentes, né? É muito difícil, Flávio. Bom dia. A gente tem uma dificuldade bastante grande de conseguir interessados na adoção de crianças aí com mais de 9, 10 anos, já começa a complicar, assim, a gente já tem uma dificuldade grande, porque se a gente for olhar para os dados do Sistema Nacional de Adoção, a gente tem no Brasil cerca de 32 mil pessoas interessadas em adotar, né, habilitadas para adotar, e dessas 32 mil pessoas, 95%, 97% só aceitam adotar crianças com menos de 9 anos. Então, quando a criança completa 9, 10 anos, a gente começa a ter uma dificuldade grande. Quando ela é adolescente, né, ou seja, a partir dos 12 anos, aí a dificuldade se torna ainda maior, e o nosso desejo é justamente buscar colocar esse tema para reflexão social, né, fazer as pessoas saberem dessa possibilidade, né, da adoção de uma criança com 10, 11 anos ou de um adolescente de 13, 14, 15. E há 5 mil crianças e adolescentes no Brasil aguardando a oportunidade de terem um convívio familiar, né, de uma família. E vasta maioria desses 5 mil com mais de 10 anos, como a gente está falando. Então, a ideia é a gente colocar esse tema para reflexão e fazer com que essas pessoas que estejam habilitadas para adotar, que o perfil desejado por essas pessoas habilitadas para adotar, esteja mais adequado ao perfil de crianças e adolescentes aptos a serem prontamente adotados. E esse é um ponto muito importante. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o senhor outras vezes, e em uma das matérias que eu fiz, eu entrevistei uma família que fez a adoção mais tardia de 3 irmãos. E aí, porque as pessoas falam, é muito difícil adotar, é muito burocrático, mas às vezes é em relação mesmo ao perfil. Essa família me disse exatamente isso. Quando a gente abriu o perfil e aceitamos irmãos, demorou muito pouco tempo. Na verdade, não demorou, foi muito rápido o processo de adoção, né, doutor? A gente tem esse negócio da tal da burocracia da adoção, né? E quando a gente fala em burocracia, a gente pensa em algo desnecessário, aquela papelada inútil, né? Na verdade, na adoção, quando a gente está falando de adoção, a gente está tratando de colocar uma criança num ambiente familiar, né, de dar a essa criança o direito de conviver com uma família e propiciar a essa criança o vínculo afetivo mais profundo e mais importante que alguém pode ter, que é o vínculo com pai e mãe, né? Então, isso é algo que necessariamente precisa ser feito com muita cautela, com muito cuidado, né? A gente não pode fazer isso às pressas, porque a gente acaba com isso aumentando o risco de a adoção dar errado, que é o pior cenário de todos, né? A criança já vem de um trauma, de ter que romper os vínculos com a sua família biológica. Se eventualmente essa adoção dá errado, acaba sendo um trauma em cima de outro, né? Uma situação realmente grave. Então a gente tem que se cercar de todas as cautelas, de que a gente está colocando essa criança sob cuidados de alguém que efetivamente tenha condições, e a gente não fala aqui de condições econômicas, mas sim de condições psicológicas, né? De desenvolver adequadamente um ser humano. Esse é um ponto bem importante. Então, a fila aqui no tempo da adoção, a fila é absolutamente preponderante, né? Se a pessoa, por exemplo, só aceita adotar
uma menina branca de até 1 ano, para dar um exemplo mais extremo, dependendo da cidade em que ela esteja, ela pode ficar na fila 6, 7 anos. Em contrapartida, se ela aceita adotar uma criança com mais de 10 anos, o tempo de fila é praticamente zero. Então, é uma disparidade realmente grande, né, para a gente considerar. Então, é importante ter isso em mente. Quando a gente fala da tal da burocracia da adoção, é importante pensar que, na verdade, boa parte desse tempo que leva para as pessoas conseguirem adotar tem direta relação com a fila, e a fila, por sua vez, o tempo da fila tem direta relação com o perfil que a própria pessoa deseja de criança para ser adotada. Deixa aqui as participações dos ouvintes, né? O César de Campinas manda o seu recado aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas. Ele disse: no papel é fácil, mas na prática é difícil. Ele disse que demorou 6 anos para concluir o processo de adoção. Passou 6 vezes por psicólogo. Hoje luta para tirar da internet o processo de adoção. Está lá para todos verem. Sou pai de uma criança que conheci com 6 meses e hoje tem 12 anos. Diz que até pensou em adotar mais um, só que é muito difícil. Ele falou: meu processo de adoção está escancarado na internet, mas até onde ele sabe é segredo de justiça. O que ele deve fazer? Olha, eu posso verificar isso. Na verdade, realmente o processo é segredo de justiça e processo de adoção nenhum pode estar na internet, né? Acho muito improvável que esse processo possa ser acessado por qualquer pessoa. Ele, como adotante, pode acessar o processo. Realmente, se qualquer pessoa tem acesso a esse processo, está errado e a gente tem que corrigir. A gente precisa verificar isso. E aí, com relação ao tempo a que ele se refere, né? A necessidade de visitas de psicólogos e assistentes sociais tem justamente relação com essa importância de a gente ter segurança de que a gente está entregando essa criança, que acabou de sair de um trauma familiar, para alguém que tenha condições de cuidar dela, né? E para isso a gente vai precisar fazer estudos psicossociais. Então, realmente, passar por estudos psicossociais é parte do processo de adoção. Isso é uma coisa importante, quem pretende adotar tem que ter em mente. E a forma como essas relações se desenvolvem, aí depende demais, varia demais de acordo com a criança, com o perfil da criança e com o perfil de quem está adotando, né? A gente tem histórias as mais variadas. Existem adoções que realmente demandam um pouco mais de trabalho, que precisam de um estudo um pouco mais cauteloso para a gente reduzir o risco de dar errado. E existem adoções que acontecem com mais fluidez, com mais facilidade. Doutor, o senhor falou aí logo no início, né, que não é uma questão econômica para quem pretende adotar. Então, como é que hoje, de forma geral, é claro que existem algumas especificidades, mas de forma geral, quem quer adotar uma criança, qual é a condição, que perfil, como é que essa pessoa precisa ser ou o que ela precisa ter para conseguir entrar na fila de adoção de uma criança e um adolescente? Olha, basicamente essa pessoa precisa ter mais de 18 anos e ter o desejo de ser pai ou de ser mãe. São os únicos requisitos para a pessoa iniciar um processo de adoção, né? Qualquer pessoa no Brasil com mais de 18 anos pode ser adotante. E aí ela vai ter que adotar uma criança com pelo menos 16 anos de diferença de idade, né? Então, se ela tem, por exemplo, 25 anos, ela pode adotar uma criança de até 9 anos. Se ela tem 30 anos, pode adotar uma criança ou um adolescente de até 14 anos. O importante é que a pessoa adotante tenha mais de 18 e a diferença de idade da pessoa adotante para a criança adotada seja de pelo menos 16 anos. De resto, o que ela precisa é ter apenas essa vontade de ser pai ou de ser mãe, né? Isso não depende de classe social, não existe um requisito, coisa que as pessoas também perguntam bastante, né? Existe algum limite mínimo de rendimento mensal que precisa ter? Não existe isso. Tá? Não importa a condição socioeconômica da pessoa. O que importa é a condição psicológica que aquela pessoa tem de cuidar adequadamente, de desenvolver adequadamente aquela criança como seu filho. E acho tão importante a gente citar, né, essa situação, porque é uma transformação na vida dessa criança que estava, né, em uma situação de extrema vulnerabilidade e uma transformação na vida daquela família que vai receber, acolher, né, essa criança. E até de forma indireta, vamos colocar aqui. Eu vou colocar até um exemplo do meu sogro e da minha sogra. Com 3 filhos, eles foram, depois que o mais novo já tinha 10 anos, foram buscar essa adoção. Foram 2 meninas. Uma não resistiu, estava bem vulnerável, não resistiu. A outra é minha esposa. Hoje. Então você tem essa transformação na vida indiretamente. Porque hoje é minha esposa e com 2 filhos. Foram buscar lá em Divinópolis. Se não fosse isso, eu não teria o que eu tenho hoje. É verdade.
Então, eu só quero usar esse exemplo aqui porque é muito legal, realmente, quanto muda, né? A vida de tantas pessoas. Muda a história. Que baita história legal, muito interessante. Doutor, ainda falando um pouco, né, sobre essa transformação de vidas e, né, do que é esse processo de adoção na vida das pessoas, eu acho também importante a gente falar que, né, especialmente em relação a essa questão emocional, as pessoas precisam também estarem muito conscientes de que é uma criança, porque às vezes existe ou mesmo um adolescente, né, existe uma romantização de que vem uma criança boazinha, que vem uma criança... Não necessariamente, claro que a gente não tem como saber, mas o fato é que é com um filho como aqueles que a gente gera, né? Que vem, né? Vão testar os limites, vão testar a paciência, claro, vão inundar a vida de amor e de alegrias, mas é preciso ser muito consciente sobre todos os lados, né, dessa história. Sem dúvida, essa questão da idealização, né, de como é ser pai ou ser mãe, acontece realmente com alguma frequência, inclusive, como você disse, com a paternidade ou maternidade biológicas, né? É muito comum encontrar um casal, por exemplo, a mulher esteja grávida, e eles idealizam a paternidade ou a maternidade. Isso faz parte da situação humana, né? Isso tem a ver com a nossa condição humana. Um dos trabalhos essenciais do momento da habilitação de quem chega para adotar, né, da preparação de quem chega para adotar, é justamente acabar com essa idealização, né? A gente tem que, na vara da infância e da juventude, como a gente diz ali, tem que dar real para a pessoa que está chegando para adotar. É claro que vai ser uma situação felicíssima para o resto da vida dela, como disse o Flávio, né, a respeito da esposa dele, muito legal, transforma a vida de diversas pessoas, especialmente de quem está adotando, né, que consegue satisfazer o seu sonho de ser pai ou de ser mãe, mas claro, certamente haverá momentos de maior tensão, dificuldades, assim como há com filhos biológicos, né? Então, um dos trabalhos bem importantes da preparação da adoção é justamente quebrar essa idealização de o que é ser pai e ser mãe e mostrar que, apesar de todas as alegrias, as muitas alegrias e o muito amor que tem ali naquela situação toda, existem dificuldades que precisam ser superadas, como em qualquer relação humana, né? Nosso ouvinte Ita Vitello manda 2 perguntas importantes aqui. Uma, ele pergunta se existe uma preferência por etnia na hora da adoção, se é permitido até ter essa escolha. E a outra, o que acontece com a pessoa que não é adotada e chega à vida adulta? Vamos lá, quando a pessoa se habilita para adotar, o adotante chega para adotar, ele pode sim escolher o perfil de criança que ele deseja adotar. Ele pode escolher a faixa etária, pode escolher o gênero, tem pessoas que só aceitam adotar meninas, pessoas que só aceitam adotar meninos, e também pode fazer escolha com relação à raça, né? Isso faz parte do processo, inclusive porque cada pessoa que chega para adotar sabe das possibilidades emocionais que tenha, né? A gente, claro, torce, faz bastante força, campanhas e tal, para adoções interraciais, mas nem todo mundo está preparado para isso, né? Para lidar com essa questão, especialmente no Brasil, um país profundamente racista e historicamente racista, né? Nem sempre uma adoção interracial é algo tão simples para quem não se sinta preparado a isso. E o ideal é que a gente não force a mão, né? A pessoa tem que saber como ela deseja exercer esse sonho que ela tenha de ser pai ou de ser mãe. Então, ela pode escolher o perfil de criança, quanto à idade, gênero, eventualmente se aceita crianças com deficiência, se aceita crianças com doenças curáveis, é um perfil bem amplo que a gente pergunta para quem chega para adotar, né? E com relação a outra pergunta, quando o adolescente que está ali na casa de acolhimento, completa 18 anos e se torna adulto, ele tem que deixar a casa de acolhimento e passa a ter que se virar sozinho, passa a ter que cuidar da própria vida por si, né, com as próprias pernas. Então, é uma situação realmente delicada, porque a gente tem que imaginar que é um adolescente que vem de um histórico familiar de nenhum respaldo, né, uma família disfuncional, que não teve as ferramentas para cuidar daquela pessoa de forma adequada. Normalmente, alguma defasagem escolar, por conta das dificuldades todas que teve na família, né, os momentos difíceis porque passou, não é raro que acabem perdendo anos escolares, então chega com alguma defasagem escolar, e, no entanto, aos 18 anos passam a ter que se virar sozinho, né? Para isso, a gente tem, no Tribunal de Justiça de São Paulo, existe um projeto chamado Trampo Justo, e a ideia do trampo justo é desenvolver a autonomia desses adolescentes enquanto eles ainda estão nas casas de acolhimento, com 14, 15 anos, enquanto a gente ainda tem tempo para criar para esse adolescente as condições para que aos 18 ele tenha mais meios e melhores meios para se
desenvolver, né, para se cuidar sozinho, tenha dinheiro, tenha como alugar uma casa e tal. E aí a ideia do trampo justo é conseguir vagas de emprego para esses adolescentes, né, seja como jovens aprendizes, a partir dos 14 anos eles podem ser jovens aprendizes, seja como seletistas, que eles podem ser a partir dos 16 anos. Então a ideia é chamar a atenção de empregadores em geral, né, pessoal do comércio, da indústria, do varejo, do atacado, enfim, todos os tipos de comerciantes, em todas as cidades do estado, mesmo naquelas pequenas cidades do interior, para que a gente tenha como conceder a esses adolescentes que moram nas casas de acolhimento no estado de São Paulo, vagas de emprego o quanto antes, para que eles se acostumem ao ambiente de trabalho e desenvolvam a própria autonomia. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, são cerca de 50 adolescentes que completam todos os meses 18 anos, se tornam adultos, portanto, e precisam sair das casas de acolhimento. Doutor, mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte Fábio Bonetti. Ele pergunta o seguinte, é uma pergunta bem importante. No caso de um casal que quer adotar, já conhecer uma família que deseja entregar o seu filho para a adoção, muda algo no processo? Na verdade, esse procedimento é ilegal, tá? Isso pode até ser crime, tá? A pessoa que queira adotar precisa se habilitar na vara da infância e entrar na fila regularmente. A pessoa não pode pegar a criança de um casal que esteja querendo entregar seu filho, por exemplo, né? Isso não é permitido no Brasil, porque isso dá chance ao tráfico de pessoas, à compra e venda de pessoas, que é dos crimes mais abjetos que pode haver, né? Então, a pessoa que deseja adotar não pode ficar com o filho de uma pessoa que conheceu, que esteja querendo entregar e tal. Isso no Brasil é proibido e pode até ser crime, tá? A pessoa que deseja adotar tem que procurar a vara da infância e da juventude e se habilitar. Em contrapartida, a pessoa que deseje entregar seu filho, ela tem esse direito, isso é bem importante, é um direito da mãe, por exemplo, de abrir mão do seu poder familiar e entregar seu filho aos cuidados da vara da infância, né? E aí a vara da infância vai verificar qual é o melhor caminho para aquela criança. Se na família daquela mãe, por exemplo, existe algum familiar interessado em cuidar daquela criança, em ficar com aquela criança, a preferência vai ser para a família, é aquilo que a gente chama de família extensa. Então a criança não fica com a mãe, mas fica mantida no seu ambiente familiar. Se na família daquela criança não tem ninguém interessado em ficar com ela, ou ninguém em condições de ficar com ela, então essa criança vai ser colocada para adoção, vai para uma família substituta, alguém que esteja ali habilitado, esperando regularmente a sua vez, tenha passado por todo o processo de preparação para ser pai ou mãe pelas vias da adoção, tá? Não pode ficar com o filho do vizinho, com o filho de alguém que conheceu, que esteja querendo entregar a criança, isso pode até ser crime. Doutor Iberê Dias, juiz da vara da infância, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza aqui de atender a CBN. O prazer é meu, fui juiz em Campinas por 4 anos, tenho um grande apreço por Campinas e região, e é um prazer enorme, estou sempre à disposição. Obrigada, doutor. Muito obrigado, são 11h05.